quer ouvir a sua oração. Deus, Ele quer ouvir você dizendo para Ele aquilo que você precisa ser resolvido. Deus quer tirar os problemas que estão debaixo do capô. Eu e você precisamos estar atentos às coisas que batem na nossa porta. Se for problema, nós precisamos recorrer àquele que resolve os nossos problemas. Tampar os seus olhos. Deus quer remover tudo isso na sua vida. Por isso peço ao Senhor nesse momento específico. Deus quer tirar os problemas que você escondeu atrás do armário. Deus quer tirar os problemas que você tem colocado de lado e dizendo: olha, ninguém vai perceber, ninguém vai ver. Deus quer remover uma escuridão que tem tampado os seus ouvidos. Para quem não me conhece, meu nome é Everton Miyazaki. Durante muito tempo nós estivemos aqui no Japão, mas hoje nós não nos encontramos mais aqui. Estamos ali no Canadá, na cidade de Toronto, servindo a igreja que Deus tem nos colocado lá, que é Christ for the Nations, ou Christ for the Nations, que é uma igreja voltada para a comunidade brasileira, mas nós temos canadenses, nós temos hispanos, nós temos mexicanos, nós temos porto-riquenhos, nós temos grego, nós somos uma igreja multinacional. Nossos cultos são em português, mas com traduções simultâneas. É uma igreja que Deus tem nos colocado ali para ajudarmos e sermos os diretores da escola teológica. Então, irmãos, eu peço que os irmãos continuem orando pelas nossas vidas. E eu vim tirar um tempo aqui no Japão, rever a minha irmã e o meu cunhado Felipe, e passar um tempo com eles. E no período de férias nós temos montado as apostilas, porque o mês de outubro é um mês bastante corrido para o nosso ministério, pois é o mês da conferência bíblica, em que nós reunimos o mês inteiro praticamente para termos um momento específico com a Bíblia. E eu fui encarregado de servir e liderar o curso de teologia para escolas de pregadores, para formar novos pregadores que têm surgido em nosso ministério. Por isso, irmãos, não se esqueçam de orar por esse humilde servo que tem servido ao Senhor lá no Canadá. Amém? Amém? Eu quero trazer aqui a saudação do meu pastor Wagner da Costa, e a sua amada esposa, a pastora Rose, e também do nosso co-pastor, o pastor Nathan, e a pastora Julie, que é a sua esposa. É uma igreja que nós estamos vivendo um momento de transição, pois o nosso pastor Wagner já tem dito para a igreja que o pastor Nathan, que é um pastor jovem com a minha idade, estará assumindo o ministério, esse ministério no Canadá, que já tem mais de 25 anos. Então, naquele processo de transição, os irmãos sabem muito bem que não é fácil, tem momentos de dificuldades, mas eu creio que o Senhor, o mesmo Deus que tem habitado aqui na cidade de Takahama, também é o mesmo Deus que tem habitado na cidade do Canadá. Aleluia, amém? Jesus, glória. E quando eu cheguei ali no Canadá, muitas das coisas que estavam, o meu objetivo de ter ido no Canadá foi especificamente para terminar o meu curso de pós-graduação em teologia. E eu fui com foco, com esta visão de estudar e terminar a minha graduação, a minha pós-graduação em teologia, e eu terminei. E eu sempre coloquei o meu coração, eu sempre falava para os meus pais: após eu terminar o meu curso da pós-graduação em teologia, eu retornarei para o Japão e lá eu abrirei uma escola teológica. Sempre foi um desejo do meu coração. Mas nós sabemos que às vezes a nossa visão não está alinhada com a visão de Deus. Nós sabemos que existem momentos que a nossa visão está embaçada. Existem momentos que nós não sabemos como devemos agir. É por isso que a orientação do Espírito Santo, ela precisa ser bastante clara em nossas vidas. E como nós temos isso? Simplesmente através da oração, de aconselhamento, de jejum, de conversas pastorais na mesa com o pastor. Deus, ele foi abrindo os meus olhos para a missão ali no Canadá. E Deus colocou no meu coração de me estender um pouco mais. Por isso que a minha vontade é ficar um pouco mais no Canadá. Eu não tenho o desejo de retornar para o Japão. Eu não tenho esse desejo agora no meu coração de retornar para o Japão. Mas Deus sabe muito bem o meu coração a respeito da nação do Japão e naquilo que eu posso servir.
E às vezes nós precisamos estar com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas e principalmente a respeito de qual é a visão e o que nós precisamos nos alinhar com os desejos e as vontades de Deus. Os salmos que nós lemos basicamente é a respeito disso, porque o salmista Davi, ele estava passando por um momento de dificuldade. O salmista Davi, ele estava enfrentando um momento mais difícil da vida dele, vindo da sua própria casa. Para os irmãos conhecerem um pouco do contexto de Salmos de número 3, Absalão, que era o filho de Davi, ele tinha começado a crescer, ficar adulto, e Davi tinha outros e outros filhos. O filho primogênito, chamado Amon, então ele comete um grande erro dentro da família da casa de Davi, pois a outra filha de Davi, chamada Tamar, ela foi forçada a dormir com Amon, porque Amon a forçou a dormir com ele. Isso gerou um escândalo dentro da casa de Davi. Então a Bíblia fala que Absalão ele foge e Davi ele fecha os olhos para o problema. A Bíblia fala que Davi ele fecha os olhos para as coisas ruins que estavam acontecendo na sua casa. A Bíblia fala que em vez de Davi cumprir o que deveria ser feito como rei da nação de Israel, a Bíblia vai nos contar que ele não repreende Amon, ele não repreende Absalão, ele não conversa com Tamar e ele deixa o problema debaixo do tapete. Então, a Bíblia vai dizer que Absalão é enfurecido com isso, porque Davi, o seu pai, não toma nenhuma atitude, ele então toma a sua própria atitude, ele mata Amon, e ele foge da presença de Davi, ele mata o seu próprio irmão, e esse escândalo começa a assombrar a vida de Davi por muito tempo, e depois de algum tempo, Absalão retorna para Jerusalém, porque Davi sentiu falta do seu filho, que tinha matado o seu outro filho primogênito. Parece ser uma história muito complicada. Esse salmo surge num ambiente muito dramático. Então a Bíblia vai falar que Absalão ele começa a crescer dentro do próprio reino de Davi, na cidade de Jerusalém. E ali então ele conspira contra o seu próprio pai, Davi. Ele conspira para tomar o reinado do pai, Davi. Ele consegue levar alguns servos contra o pai. Não somente isso, algumas pessoas do exército do próprio Davi começam a ir contra Davi. Davi percebe que está um ambiente difícil para ele. A Bíblia fala que Davi ele não suportava a perseguição do seu próprio filho na própria casa. Então a Bíblia fala que ele foge. E ao fugir ele escreve esses salmos de número 3. E aqui eu quero começar a mostrar para os irmãos da nossa leitura o que nós podemos aprender com esses salmos. E a primeira lição que eu vejo aqui já no verso 1 é: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. A primeira lição que eu percebo aqui é que quando Davi, ele já estava há muito tempo com os olhos fechados para os problemas da vida, ele percebe que ele precisa começar a analisar o que está ao redor dele. O que estava cercando a vida dele era problema, ele precisava recorrer àquele que resolve o problema, que era o Senhor. Muitas das vezes, a primeira lição muitas das vezes eu e você estamos com os olhos fechados para os problemas que nos cercam. Muitas das vezes estamos fechados, com os nossos olhos vendados para as coisas que batem na nossa porta. Às vezes é questão espiritual que você precisa consertar no dia de hoje. Às vezes é questão financeira que você precisa resolver com a sua família. Às vezes é problema dentro da sua casa. Mas não seja como Davi foi, que no começo ele colocou debaixo do tapete e disse: não é meu problema. Seja nesse estado de Davi que ele precisou fugir para reconhecer que havia um problema na vida dele. Eu e você precisamos estar atentos às coisas que batem na nossa porta. Se for problema, nós precisamos recorrer àquele que resolve os nossos problemas. Não deixe as coisas crescerem, não deixem as coisas na sua vida, elas crescerem de uma maneira tão grande que você precisa fugir daquilo. A nossa vida é cheia de problemas, como já foi nos dito. Teremos muitas aflições, teremos dificuldades, mas o que Tiago vai nos dizer é que nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos nos alegrar quando passamos por diversas provações. O Tiago ele não vai dizer quando você passar por uma provação ou passar por aquela provação. Tiago entendia muito bem que na vida nós passamos por diversas provações. E ele vai dizer interessante que é quando, não é se vamos passar, porque todos nós iremos passar, a questão é quando. Quando você passa pela sua dificuldade,
Quem você tem recorrido? Quem você tem buscado para resolver os seus problemas? Eu não estou dizendo aqui para você recorrer a A, B ou C. É muito bom pedirmos conselho para A ou B ou C. É muito bom recorrermos a pessoas que entendem mais da vida mais do que a gente. Pessoas que têm experiência a respeito de certas áreas. Mas deixa eu te dizer algo. Nunca se esqueça do Deus que está pronto para se levantar e resolver o seu problema. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nunca se esqueça do Deus que está pronto para te ajudar no momento da sua dificuldade. Mas Everton, a minha vida está difícil. Mas Everton, estou passando por dificuldades. Mas Everton, muitos dos meus inimigos se levantam contra mim e dizem, não há salvação para ele em Deus. Deixa eu te dizer algo. Não é o que as pessoas dizem a respeito de você que define você. É aquilo que Deus diz a respeito de você que muda a nossa direção. Muitas pessoas podem dizer para Davi, mas Davi, você pecou. Davi, você fechou os olhos para o seu problema. Davi, você fechou as portas de Deus na sua vida. Mas deixa eu te dizer, Davi reconhecia muito bem que o Deus que estava com ele em Jerusalém também está com ele quando ele foge. E aqui que entra a lição das nossas vidas. Será que tem pessoas que batem na sua porta e dizem, olha, você é aquele jovem que não entende nada da palavra de Deus. Você é aquele jovem que não vale nada. Você é aquele jovem que tem um histórico ruim. Você é aquele jovem que não sabe ler um versículo da Bíblia. Você é aquele jovem que não sabe falar do amor de Deus. Você é aquele jovem que não fala japonês. Você é aquele jovem que fala, faz isso, faz aquilo. Você não dá um bom testemunho. Deixa eu te dizer algo. Não é o que as pessoas dizem a respeito de você, jovem, que define quem você é. Mas se Deus está com você, continue batalhando. Porque não importa, os inimigos te cercam. Se Deus está conosco, nós podemos clamar para Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso. Será que você tem se abatido pelas palavras que são direcionadas sobre a sua vida? Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Será que você tem ficado desanimado com as palavras que são direcionadas sobre você? Eu estou aqui como profeta de Deus dizendo para você, você é especial para Ele. Oh, glória a Deus! Jesus, Ele te ama. Jesus está se preocupado com a sua vida. Jesus, Ele lhe convida para se assentar à mesa com Ele, para você sentar com Ele e beber do cálice que Ele tem para te oferecer. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso. No verso de número 2 tem essa palavra muito interessante, escrito chamada Selah. Os hebraístas não têm uma tradução específica para essa palavra. Muitos entendem ela como um interlúdio, ou como, eu gosto de traduzir essa palavra como pausa. Sabe quando os músicos estão cantando e começa, antes de entrar no coro, ele tem aquela pausa estratégica, ou aquele solo específico, aquele momento em que existe uma transição na música, que ela é muito fundamental para a teoria musical. Basicamente é o que acontece nesses salmos. Lembrando que muitos dos salmos são salmos de cântico, de uma música. A palavra Selah é para que as pessoas entendessem, quando estivessem cantando esses salmos, é que precisaria de uma pausa estratégica. Precisaria de uma pausa para entender o que foi programado, o que foi escrito nos salmos. É como se eu leio o versículo 1, versículo 2, existe uma pausa, que eu analiso o versículo 1 e versículo 2 de novo. O que eu quero dizer aqui, deixa eu trazer aqui uma aplicação especial para vocês. Às vezes na vida nós precisamos de uma pausa. Às vezes na vida nós precisamos pensar. Às vezes na vida nós temos que olhar quais inimigos nos cercam. Às vezes na Bíblia nós precisamos parar um pouco. Pense, analise o que está se passando na sua vida. E após analisar, então ele começa o verso de número 3. Porém, tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Perceba que Davi está dizendo, Senhor, porém tu, Senhor, é escudo para mim. Existem inimigos me cercando, existem pessoas se levantando contra mim, existem inimigos dizendo algo contra mim, mas eu sei que existe um escudo, que é o próprio Deus, que luta as minhas batalhas. Pode ter inimigos à minha direita, pode ter inimigos à minha esquerda, mas eu sei que eu não serei afligido. Sabe por quê? Porque o Senhor é escudo para mim. Aleluia, Ele é proteção, Jesus. Ele é paz, Ele é segurança,
Davi se assentava no trono de Israel. Davi era o rei de Israel. Davi tinha uma coroa que representava a sua glória. Davi tinha uma coroa que representava a sua autoridade para os seres humanos. Davi tinha sobre a sua volta, ele tinha um trono, ele tinha soldados, ele tinha pessoas especiais. A Bíblia vai nos contar em 1ª e 2ª Crônicas que Davi, ele tinha os seus guerreiros poderosos. E vai citar a lista de 1, de 2, de 3, de 4. Vai dizer que um matou o irmão de Golias, arrancou a sua cabeça. Que um matou 1000, que um matou 2000, que outro matou 3000. E vai começar a fazer uma lista de soldados que Davi teve durante o seu reinado. Mas para Davi, não era isso que definia a sua defesa. Para Davi, a sua coroa era o próprio Deus de Israel que colocava sobre ele. Não é a coroa do ser humano que define a sua glória, mas é aquilo que o Senhor coloca sobre você. Aleluia, Jesus. Tu és santo. Só porque eu moro no Canadá e prego lá e não sei o que, só porque eu sou pastor lá, só porque eu consigo fazer isso e eu tenho autoridade sobre aquilo, eu tenho sobre isso em mim, eu tenho um bom carro, que tem um freio ABS, que tem os painéis perfeitos, é o carro mais seguro do mundo. Não é isso que define a sua segurança, mas é se o guarda protetor de Israel está com você. E Davi sabia muito bem, não é ele está em Jerusalém, porque lembre-se, a sua glória foi destituída pelo seu próprio filho que foi atrás dele, arrancou a coroa dele, se assentou no trono dele, dormiu com as suas mulheres. Mas Davi sabia muito bem que não é as coisas terrenas que definem quem ele é, mas aquilo que Deus diz para ele. Não importa se Davi estava no trono, não importa se Davi estava lá na caverna, se Deus estivesse com ele na caverna, era muito melhor do que estar no trono assentado. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és Cuidado, santo, irmãos, poderoso e fiel, Jesus. porque às vezes as nossas posições entra em nosso coração e gera soberba, gera egoísmo. Cuidado, para que você não se esqueça de quem Deus é na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. É por isso que Davi, ele pode dizer: eu clamo ao Senhor, Ele me responde, Ele ouve a minha oração do seu santo monte. Às vezes parece que Deus está se assentado lá no santo monte e parece que está longe, parece que a presença dele está lá naquele lugar específico, mas ele sabe que se ele pode clamar lá, fugindo do filho dele, Deus ouve ele, por mais que pareça estar distante. Não é porque você não vê a presença de Deus que Deus não está trabalhando, não é porque você está longe da presença de Deus que Deus não está te puxando para a casa dele, não é porque você está vivendo uma vida que não é santa que o Deus Santos de Israel não está ouvindo o seu clamor. Basta você clamar ao Deus de Israel que ele ouve. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então acontece logo após o versículo de número 4 uma outra pausa necessária. A primeira pausa é: reconheço os meus inimigos. A segunda pausa é: reconheço quem Deus é na minha vida. Precisamos reconhecer quem está nos cercando e quais são os inimigos que estão batendo na nossa porta. A segunda coisa que precisamos fazer é quem Deus é na nossa vida. E a partir então do segundo setor, no versículo de número 5, no verso de número 5, ele vai dizer uma frase que eu amo e que muitos de nós já ouviu, que é: eu me deitei. Aleluia, Jesus. Eu me deitei e dormi. Eu me deito enquanto os inimigos batem na minha porta. Eu me deito e eu me durmo quando os inimigos estão me cercando. Eu me deito e eu me durmo quando os problemas estão batendo à minha porta. Eu me deito e me durmo se aquela crise financeira está batendo na minha porta dizendo: vai ficar vermelho, vai ficar vermelho. Eu me deito e me durmo porque o guarda de Israel está trabalhando. Eu me deito e me durmo porque existe algo que eu preciso batalhar. E às vezes eu fico com insônia, eu começo a tomar os remédios para... Não é nada, mas saiba que existe o guarda de Israel que está... E não importa, porque quando você acordar, você sabe que o Senhor te sustentou. Oh, glória a Deus. Tu és santo. Descansar é necessário. Jesus. Só descansa quem confia no
guarda de Israel. Só descansa quem confia. Quem tem uma fé que está toda hora para lá e para cá, ela não sabe descansar. Quem descansa no Senhor sabe que a tempestade está atingindo, o mar está tenso, a tempestade está afligindo o barco, mas existe um cara que resolve os nossos problemas. O nome dele é Jesus de Nazaré. Porque quando ele se levantar, quando ele acordar, ele vai dizer para a tempestade: acalme-se. Ele vai dizer para o vento: acalme-se. E as pessoas vão dizer: quem é esse que até o mar e a tempestade lhe obedece? Aleluia. Sabe por quê? Porque quem descansa, ele confia. Tu és santo, poderoso e fiel. Quem descansa, ele confia. Quando eu confio no Senhor, quando eu sei que Ele está lutando as minhas guerras, quando eu sei que Ele está ali, eu não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Sabe por quê? O verso de número 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Eu só deito, eu durmo. Eu tenho agora uma posição de descanso. Na hora que eu me deito, alguém ele está se levantando. Na hora que eu coloco a minha cabeça sobre os travesseiros, eu sei que alguém está se levantando para lutar as minhas guerras. Porque às vezes eu e você queremos lutar com as nossas próprias forças, mas o Senhor aqui, através do Salmo de número 3, nos ensina que quando eu me deito, eu me durmo, eu sei que existe alguém que me sustenta, e não somente isso, Ele se levanta para lutar as minhas guerras. E assim como Jó, eu posso dizer: por fim eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará. Bendito é o teu nome. Ele vai se levantar. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a salvação vem dele. Tu és santo, poderoso e Sobre fiel, todo o povo Jesus. de Israel, sobre toda a igreja, a bênção. Bendito Fica é o de teu pé. nome, Jesus. E assim eu já quero concluir a mensagem. Você está enfrentando? Eu não sei quais são os problemas que batem na sua porta. Eu não sei aquilo que tem afligido a sua casa. Eu não sei aquilo que está acontecendo no seu casamento. Eu não sei aquilo que está afligindo a sua vida espiritual, jovem. Eu não sei quais são as tentações que estão batendo na sua porta. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: existe uma pessoa que sabe, o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No movimento profético, nesses primeiros minutos, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você comece a pensar quais são os problemas que têm afligido a sua vida. Se existe algo que tem tocado no seu coração e tem batido no seu, dizendo: olha, para ele não há solução, para ele não há salvação. Nesse primeiro minuto eu quero que você peça a Deus para que entre nessa causa. Explique para ele as dificuldades. Você pode orar com uma voz sincera no seu coração, dizendo: Senhor, eu estou passando por tal situação. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Deus, Ele quer ouvir a sua oração. Deus, Ele quer ouvir você dizendo para Ele aquilo que você precisa ser resolvido. Deus quer tirar os problemas que estão debaixo do tapete. Deus quer tirar os problemas que você escondeu atrás do armário. Deus quer tirar os problemas que você tem colocado de lado e dizendo: olha, ninguém vai perceber, ninguém vai ver. Deus quer remover uma escuridão que tem tampado os seus ouvidos, tampado os seus olhos. Deus quer remover tudo isso na sua vida. Por isso peço ao Senhor nesse momento específico, clame com a sua voz. É o momento que você tem agora para dizer: Senhor, entre nessa causa. Deus. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel. Oh, glória a Deus. Deus está entrando em causas. Deus está removendo. Deus está removendo agora no ato de fé. No ato de fé, se existe algo que você precisa, aqui nós oramos. Se você quer uma oração específica, dê um ato de fé aqui. Porque Davi sabia que ele precisava se achegar ao monte. Ele precisava clamar. Jovem, se existe algo que você precisa receber a oração
orando. É o momento que você tem para dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha causa. Deixa eu te dizer, existe esperança para você. As pessoas podem dizer: não há salvação, mas Deus está dizendo: há solução para o seu problema. Deus está dizendo que tem jovens que precisam mais uma vez pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para orar, sabedoria para tomar certas decisões na sua vida. Bendito é o Se você quer uma oração especial, no púlpito está aberto. Eu quero deixar você livre aqui para subir aqui assim. E a última, o terceiro pedido de oração. Enquanto os jovens estavam cantando, enquanto os jovens estavam ministrando a sua palavra, Deus me disse bastante claro: é necessário descansar. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. A minha alma está abatida, mas o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a palavra. Existem pessoas que têm lágrimas nos olhos, mas saiba que as suas lágrimas vão fazer você enxergar coisas que você não viria com os olhos secos. Às vezes nós precisamos chorar pelos problemas que batem na nossa porta. Às vezes precisamos chorar e pedir e clamar ao Senhor para que Ele resolva os nossos problemas. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, porque Ele está ouvindo as suas orações. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua presença diante dEle, está chegando. Deus está dizendo que precisa jovens aqui descansar, porque agora é o momento de deixar Deus trabalhar na sua vida. É deixar o Espírito Santo conduzir. É deixar a aliança. É deixar as coisas para trás e viver uma nova aliança. Porque o Espírito de Deus, Ele diz para alguns jovens: é momento de descansar porque eu vou trabalhar. É momento de descansar porque eu vou fazer. Você já fez tudo. Você canta, você prega, mas agora é o momento de atuar. É o momento de fluir do Espírito de Deus. É Deus entrar na causa e dizer: filho, eu estou se levantando. Descansa, porque quando tu acordares, eu estou chorando, mas quando Ele se levantar, é pela manhã que a alegria ela vai chegar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu profetizo sobre até essa igreja. Eu profetizo sobre essa igreja as bênçãos de Deus. Eu profetizo sobre essa igreja um avivamento. Eu profetizo sobre essa igreja um descanso. Eu profetizo essa igreja a paz e a alegria. Não importa se inimigos vão vir, não importa se 10 milhares vão surgir. Nós precisamos entender que Deus agora quer trabalhar. Eu profetizo sobre essa igreja a paz. E assim como o salmista, eu posso declarar: as bênçãos estão sobre o povo desta casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Que o Senhor te glória a guarde. Deus. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto as bênçãos e as misericórdias dele. E que o Senhor, através de todos os séculos, para todos sempre, esteja com esta igreja. E todos nós podemos dizer amém. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia.